O Triângulo das Bermudas não é encontrado em nenhum mapa oficial, mas todos os marinheiros conhecem seus limites fantasmagóricos. Suas fronteiras imaginárias conectam Miami, Porto Rico e a Ilha de Bermudas, formando um vasto território aquático no Oceano Atlântico. Este lugar ganhou notoriedade não pela sua beleza, mas pelos segredos sombrios que esconde sob suas ondas aparentemente serenas. A lenda moderna nasceu na redação de uma revista, mas suas raízes afundam em séculos de relatos perturbadores e sussurros entre marinheiros supersticiosos. É um lugar onde a bússola enlouquece, onde o rádio emite apenas estática e onde navios e aviões parecem dissolver-se no ar. Este é o palco de um dos maiores mistérios não resolvidos do mundo moderno, um quebra-cabeça que desafia explicações racionais. A cada desaparecimento, a lenda cresce, alimentada pelo medo e pela fascinação do desconhecido. Nossa história começa com um dos casos mais emblemáticos: o voo 19. Era uma tarde de dezembro de 1945, e 5 bombardeiros Avenger TBM da Marinha dos Oceanic decolaram de Fort Lauderdale para uma rotina exercício. O líder do esquadrão era o tenente Charles Taylor, um piloto experiente com mais de 2.500 horas de voo. O céu estava claro, o mar calmo, condições perfeitas para o voo. Os aviões, pesados com combustível e armamento, rugiram em formação sobre as águas turquesas. Seu destino, uma área de bombardeio conhecida como Hens and Chickens Shoals. A missão era simples: voar para leste, realizar o exercício e retornar. Nada poderia prepará-los para o que estava por vir. A comunicação de rádio inicial foi normal, cheia da linguagem técnica típica de uma tripulação treinada. Após completarem o exercício de bombardeio, algo começou a sair terrivelmente errado. As transmissões de rádio de Taylor tornaram-se cada vez mais confusas e angustiadas. Ele relatou que suas bússolas estavam malucas, girando sem controle. "Ambas as bússolas estão fora de ação", disse sua voz cortada por estática. "Estou tentando encontrar Fort Lauderdale. Estou certo de que estamos sobre as Florida Keys, mas não sei a que altitude." Ele parecia perdido em seu próprio quintal, incapaz de determinar a direção mais básica. O centro de controle em terra, ouvindo a confusão crescente, tentou guiá-lo de volta. No entanto, Taylor insistia erroneamente que estavam sobre o Golfo do México e orientou sua esquadrilha para o que acreditava ser Nordeste, mas que na realidade os levava mais para o mar aberto. O crepúsculo começou a cair e a situação tornou-se desesperadora. As transmissões tornaram-se mais fracas, a estática mais intensa. As últimas palavras captadas foram fragmentos assustadores. "Entramos em águas brancas, nada parece certo. Não sabemos onde estamos. A água é verde, não branca." E então, silêncio. Um silêncio absoluto e aterrorizante que se estendeu por horas. A Marinha imediatamente lançou uma operação de busca e resgate massiva, envolvendo centenas de navios e aeronaves. Entre os recursos mobilizados estava um hidroavião Martin Mariner, carregado com botes salva-vidas e equipamentos de sobrevivência. Decolou com uma tripulação de 13 homens, determinado a encontrar os Avenger perdidos. 23 minutos após decolar, o Mariner também desapareceu sem deixar um único traço. Nem destroços, nem mancha de óleo, nem sinal de soco. A investigação oficial da Marinha sobre o sumiço do voo 19 foi extensa, mas inconclusiva. O relatório final atribuiu o desaparecimento a causas ou razões desconhecidas, uma admissão rara de completa perplexidade. Eles especularam que Taylor poderia ter ficado desorientado e tomado uma decisão catastrófica, mas isso não explicava a falha simultânea de todas as bússolas. A teoria oficial nunca satisfez completamente o público ou os teóricos da conspiração. O caso do voo 19 se tornou a pedra angular do mito do Triângulo das Bermudas, catapultando-o para a cultura popular mundial.
Ele provou que mesmo a tecnologia e o treinamento militar de ponta eram impotentes contra a força misteriosa que operava naquela região. As famílias dos 27 homens perdidos nunca receberam uma resposta, apenas um vazio doloroso. O voo 19 foi apenas o mais famoso de uma longa linhagem de desaparecimentos. Em 1918, o USS Cyclops, um colossal navio carvoeiro da Marinha do Setabnaewa com 309 pessoas a bordo, vanished sem enviar um único sinal de socorro. Era um navio enorme, com mais de 180 metros de comprimento, e sua ausência foi tão completa que parecia impossível. Uma busca maciça não encontrou nenhum destroço, nenhum corpo, nenhuma mancha de óleo. O presidente Woodrow Wilson ponderou: só Deus e o mar sabem o que aconteceu com o grande navio. O desaparecimento do Cyclops permanece como a maior perda de vida não relacionada ao combate na história da Marinha do Secateuro. A completa falta de evidências levou a especulações selvagens, desde motim até ataques de monstros marinhos ou até abdução por forças sobrenaturais. A cada década, novos casos alimentavam a lenda. Em 1948, um avião comercial DC-3 desapareceu enquanto se aproximava de Miami, com 32 pessoas a bordo. Sua última transmissão foi rotineira. Tudo sob controle. Esperamos pousar conforme programado. Minutos depois, ele tinha ido embora. Em 1955, o iate Connemara IV foi encontrado à deriva e abandonado a sudeste das Bermudas. O motor estava funcionando, a mesa estava posta para uma refeição, mas não havia sinal de sua tripulação. Parecia que as pessoas simplesmente evaporaram no ar, deixando para trás seus pertences intactos. Esses incidentes, e dezenas de outros, pintaram um padrão assustador de anomalias inexplicáveis. A imprensa popular, faminta por histórias sensacionais, começou a chamar a área de Triângulo do Diabo ou Triângulo da Morte. Os cientistas e céticos, naturalmente, levantaram-se para desafiar o sobrenatural. Eles apresentaram uma série de explicações plausíveis para os desaparecimentos. Uma das principais teorias envolve a liberação súbita de grandes bolhas de metano hidratado do leito oceânico. Essas erupções poderiam reduzir drasticamente a densidade da água, fazendo com que os navios perdessem instantaneamente sua flutuabilidade e afundassem como pedras. Da mesma forma, grandes bolhas de gás subindo na atmosfera poderiam disruptar o fluxo de ar, causando a perda instantânea de sustentação de uma aeronave. Estudos do fundo do mar na área de fato mostram crateras de liberação de gás, dando credibilidade científica a esta hipótese. Seria uma força natural terrível e rara, mas perfeitamente terrestre. Outra explicação poderosa reside nas notórias condições meteorológicas da região. O Triângulo das Bermudas é um berço de furacões e tempestades tropicais que podem se formar com uma rapidez alarmante. Ondas rebeldes, paredes de água com mais de 30 metros de altura, são teoricamente possíveis na área e poderiam afundar até o maior dos navios em um único golpe catastrófico. Além disso, a corrente do Golfo, uma poderosa corrente oceânica que atravessa a região, é rápida e turbulenta, capaz de varrer destroços por quilômetros em questão de horas, dispersando qualquer evidência de um naufrágio. Para a navegação aérea, a turbulência de ar claro e as poderosas microexplosões podem despedaçar uma aeronave. O oceano, por si só, é um ambiente mortal e imprevisível. A navegação na área também apresenta desafios únicos. Uma das anomalias comprovadas do Triângulo das Bermudas é a declinação magnética. O norte magnético e o norte verdadeiro se alinham exatamente ao longo de uma linha que passa pela região, o que pode causar leituras erráticas e confusas nas bússolas se os navegadores não fizerem a correção adequada. Nos primeiros dias da navegação, isso poderia levar um navio diretamente para a perdição. Combinado com os vastos bancos de areia traiçoeiros das Bahamas e a imprevisibilidade do clima, era uma receita para o desastre.
Muitos dos desaparecimentos atribuídos ao mistério podem ter sido, na verdade, naufrágios convencionais causados por erro humano, navegação falha e as duras realidades do mar. O mito, então, prospera na confusão entre perigo percebido e perigo real. A cultura popular abraçou o mistério com fervor, transformando-o em uma indústria de livros, documentários e filmes sensacionalistas. Autores como Charles Berlitz popularizaram teorias extravagantes, desde portais dimensionais e dobras no tempo até a interferência da tecnologia da lendária Atlântida, que supostamente repousa no fundo do mar da região. A série de televisão Arquivo X e filmes como Triângulo do Medo exploraram essas ideias, solidificando o fenômeno no imaginário coletivo como algo definitivamente sobrenatural. Este ciclo de mídia alimenta a si mesmo. Quanto mais se fala sobre o mistério, mais ele parece real, atraindo mais atenção e gerando mais evidências anedóticas. O Triângulo das Bermudas tornou-se mais uma lenda urbana do que um fenômeno geográfico. No entanto, estatísticas sérias contam uma história diferente. Estudos conduzidos por Lloyd's of London, o grande mercado de seguros marítimos e pela Guarda Costeira dos PNL mostram que a taxa de desaparecimentos de navios e aeronaves no Triângulo das Bermudas não é estatisticamente maior do que em qualquer outra parte do oceano, considerando o volume intenso de tráfego. A rota é uma das mais movimentadas do mundo, com iates de recreio, cargueiros comerciais, voos comerciais e tráfego de cruzeiros cruzando-a constantemente. Com tanto tráfego, acidentes são inevitáveis. A ilusão do mistério é criada pela concentração de casos famosos em um período relativamente curto e pela cobertura midiática sensacionalista que os cerca. A realidade muitas vezes é mais prosaica do que a lenda. Apesar das explicações lógicas, o fascínio persiste porque toca em algo profundo dentro da psique humana: o medo do desconhecido e do vasto e impiedoso oceano. O mar sempre foi um lugar de perigo e mistério, um reino onde as regras da terra firme não se aplicam. A ideia de que existe um lugar onde essas regras são ainda mais distorcidas, onde a tecnologia falha e onde pessoas e máquinas podem ser apagadas da existência sem deixar rasto, é profundamente aterrorizante. É um conto moderno de advertência, um lembrete de que, por mais avançados que nos tornemos, ainda existem forças naturais que não podemos controlar ou compreender completamente. O Triângulo das Bermudas é a lenda perfeita para a era tecnológica. O desaparecimento do cargueiro SS Marine Sulphur Queen em 1963 adicionou outra camada de horror ao mito. O navio, que transportava enxofre derretido, desapareceu sem enviar um sinal de socorro. A única pista encontrada foi uma única boia salva-vidas e alguns coletes salva-vidas. A investigação subsequente sugeriu que o casco do navio, modificado para seu cargo peculiar, poderia ter ficado frágil e rachado ao meio durante uma tempestade, afundando quase instantaneamente. O enxofre incandescente teria entrado em contato com a água, causando uma explosão catastrófica. Foi uma tragédia industrial. Mas a localização dentro do triângulo garantiu que fosse imediatamente adicionada à lista de vítimas do mistério, seu horrível destino real sendo ofuscado por teorias mais fantásticas. Os satélites modernos e a tecnologia de rastreamento tornaram os desaparecimentos completos, como os do passado, quase impossíveis. Navios e aeronaves são monitorados 24 horas por dia por GPS e sistemas de transponder. Se um navio afunda, seu sinal de socorro, EPIRB, é acionado automaticamente, transmitindo sua localização exata para os serviços de resgate. Esta rede de segurança tecnológica fez com que a taxa de incidentes inexplicáveis caísse drasticamente. O mistério do Triângulo das Bermudas, em muitos aspectos, pertence a uma era anterior, uma época em que se podia realmente desaparecer no oceano. A escuridão do mapa foi substituída pela iluminação constante da vigilância por satélite, dissipando as sombras onde os monstros da lenda preferiam se esconder. No entanto, o oceano ainda guarda seus segredos.
Em 2015, uma equipe de cientistas marinhos, mapeando o fundo do mar ao largo da costa da Carolina do Norte, com sonar de varredura lateral, fez uma descoberta chocante. Eles encontraram os restos quase perfeitamente preservados de um navio a vapor da era da Guerra Civil, repousando a mais de 5 milhas de profundidade. O navio estava intacto, suas escotilhas fechadas, sua carga ainda empilhada em seus convéses, como se tivesse sido abandonado naquele mesmo dia. Não estava em nenhuma rota de navegação conhecida. Como foi parar ali? Seu destino permanece um mistério, uma lembrança fantasmagórica de que, mesmo com toda a nossa tecnologia, o fundo do mar ainda é um dos lugares menos explorados da Terra, um museu de tragédias não contadas. O verdadeiro poder do Triângulo das Bermudas não está em nenhum fenômeno físico anômalo, mas em sua poderosa narrativa. Ele se tornou um cluster ilusório, onde eventos não relacionados são conectados por sua localização geográfica comum e depois explicados por uma causa única e dramática. O cérebro humano é programado para buscar padrões, mesmo onde noni existem. E a narrativa de um local amaldiçoado é muito mais cativante do que a complexa e aleatória série de erros humanos, falhas mecânicas e clima severo que provavelmente causaram cada tragédia. A lenda é um conto de advertência moderno, uma fábula que nos alerta sobre os perigos de desafiar os elementos com arrogância. É uma história que reciclamos e recontamos para dar sentido ao caos aleatório do destino. Para as famílias daqueles que se perderam, no entanto, não há conforto em estatísticas ou explicações céticas. Sua dor é real e tangível, alimentada pela incerteza eterna. Um túmulo sem corpo, um funeral sem despedida. Essa é a herança duradoura do Triângulo. Eles são deixados com imagens de pesadelo. Um avião caindo em um céu sem fim, um navio sendo engolido por um abismo silencioso. Sua busca por respostas é uma jornada pessoal, e para muitos, a ideia de um mistério é preferível à aceitação de um acidente banal e evitável. A lenda, para eles, é uma espécie de memorial, uma forma de garantir que seus entes queridos não sejam esquecidos, mas lembrados como parte de algo maior e mais enigmático. Em um último esforço para colocar o mistério para descansar, documentaristas e pesquisadores revisitaram os casos mais famosos com tecnologia de ponta. Eles usaram veículos subaquáticos operados remotamente, ROVs, para procurar destroços no fundo do mar e recriaram digitalmente as condições do voo 19. Suas conclusões geralmente apontam para uma cadeia de eventos catastróficos, mas mundanos. No caso do voo 19, a hipótese mais forte é que Taylor, desorientado no crepúsculo sobre um oceano featureless, levou sua esquadrilha para o vasto Atlântico até ficarem sem combustível. O hidroavião Mariner que os procurava era notoriamente propenso a vazamentos de combustível e uma simples faísca poderia tê-lo feito explodir em pleno ar. A tragédia foi amplificada por erro humano e falha de equipamento. O Triângulo das Bermudas, em última análise, serve como um espelho. Nele, os céticos veem um conto de alerta sobre a desinformação e a necessidade de pensamento crítico. Os crentes veem a prova de que o mundo ainda está cheio de maravilhas inexplicáveis. É um lembrete de que a era da exploração ainda não terminou. Simplesmente mudou das ondas da superfície para as profundezas escuras abaixo e para as vastidões do espaço acima. O oceano não precisa de monstros ou portais para ser assustador. Seu poder bruto, sua imensidão isolada e sua indiferença absoluta à vida humana são assustadores o suficiente. O verdadeiro monstro é a própria profundidade. Concluímos nossa jornada onde começamos, nas águas serenas e enganosas do Triângulo. O sol brilha, o mar está calmo e o tráfego comercial cruza impávido. O mistério persistiu não porque é real, mas porque nós o escolhemos acreditar. Ele preenche um vazio, alimentando nossa imaginação com a possibilidade de que há mais neste mundo
do que podemos ver ou medir. A lenda do Triângulo das Bermudas é, no fundo, uma história sobre nós mesmos, sobre nosso medo, nossa curiosidade e nosso desejo eterno por mistério, em um mundo que está cada vez mais mapeado, explicado e conhecido. E talvez, no final, esse seja o seu poder mais duradouro. Não o poder de fazer as coisas desaparecerem, mas o poder de nos fazer sonhar.